E vamos lá. Então, hoje a gente vai estudar a estática de um ponto material. Deixa eu fazer um rápido resuminho aqui do que a gente viu na aula passada. Opa, olha o logo aí, ó. Vamos lá. Então, resuminho da aula passada. Ah, não tem resumo da aula passada. Boa. Que não tem nada a ver com o que a gente estava vendo até então. Ó, vamos lá. Estática de um ponto material. O que é estática? Quando a gente estuda a estática, a gente está vendo a parte da mecânica que está estudando condições de equilíbrio de um corpo, ou seja, o corpo está em equilíbrio. Isso significa que a velocidade dele é constante. Pessoal, velocidade ser constante não significa zero. Pode ser. A velocidade pode ser zero, ou a velocidade pode ser qualquer outro valor, desde que seja constante, ou seja, a aceleração é zero. Tá? Então, quando eu tenho na estática, ela vai estudar isso, momentos onde a aceleração é completamente zero. Tá? A estática é fundamental saber se o corpo em estudo se comporta como ponto material. Ponto material é aquele que tem dimensões desprezíveis em comparação com as distâncias envolvidas. Ou então como corpo extenso, aquelas dimensões que são relevantes para o meu problema. Tá? Por quê? Para o ponto material, eu tenho uma análise de como trabalhar com a estática. Para o corpo extenso, eu tenho dois pontos chaves que eu tenho que estudar. Tá? A aula de hoje é para o ponto material em si. Vamos lá. Para o ponto material, só existe a possibilidade de movimentação ou lateral ou então na vertical, né? Então, translação. Já para o corpo extenso, além dele se movimentar para os lados e para cima e para baixo, ele ainda pode rotacionar, tá? E esse rotacionar é o famoso torque, que a gente é uma análise a mais que a gente faz para esse cara que é corpo extenso, tá? Vocês sabem a diferença de um ponto material para um corpo extenso? Não, não. Tá. Ponto material. Vamos lá, eu vou ler aqui o que eu tinha comentado. Ó. Ponto material, dimensões desprezíveis. Daí eu pergunto para vocês: um trem tem dimensão desprezível ou a dimensão dele é relevante? Relevante. E aí, mais alguém? Edilene, João, o que vocês acham? Eu acho que é relevante. E aí, João, o que você acha? Ok, João tá, acho que está sem áudio. Ó, depende. Por que depende? Ah, se eu tenho um trem, sei lá, vamos fingir que isso aqui é o trem, tá? Vários vagões. Atravessando uma ponte. Aqui está a ponte. Ele tem, sei lá, 100 metros. A ponte tem 300 metros. É relevante, porque o tamanho dele é 100 para 300. O tamanho dele importa aqui. Então, eu consideraria ele um corpo extenso. Ok? Mas, imagine agora que eu tenho esse mesmo trem de 100 metros, só que ele está indo de São Paulo até o Rio de Janeiro. E isso aqui tem 435 mil metros, são 435 quilômetros. Putz, esses 100 metros, se eu colocar aqui, ó, quase que não faz diferença para mim. Então, esse mesmo trem numa distância muito grande que ele vai percorrer, ele vira ponto material. Então, a definição do que é ponto material ou corpo extenso vai depender do que está acontecendo com o exercício. Daí você fala, ó, eu tenho meu carro ele tem 2 metros de comprimento. Aqui isso é um carro, tá? Deveria ser um carro, pelo menos. Ok. Ele tem 2 metros de comprimento. Ele é ponto material ou corpo extenso? O que vocês acham? E aí? Depende, né, da distância Perfeito. que ela vai Resposta percorrer. perfeita. Depende da distância. Se ele estiver indo do Rio de Janeiro para São Paulo, 350 quilômetros, 1.000 metros, 2 metros para 350 mil,
Não vai fazer diferença absolutamente nenhuma, né? Agora, vamos supor que eu estou tentando estacionar esse meu carro na garagem do meu prédio. E a garagem do meu prédio tem 4 metros de largura por 3 de profundidade. E aí? Agora sim, agora é relevante. Esse 2 metros faz toda a diferença para mim. Porque se eu não tomar cuidado, eu vou bater nos outros carros do lado. Daí ele virou o quê? Corpo extenso. Tá? Então, a definição do que é ponto material corpo extenso depende exclusivamente do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo com aquele objeto ali. Tipo, eu falo para vocês, ó, uma pulguinha, tá? Isso aqui é uma pulga. Ela é ponto material, significa dimensões desprezíveis, ou corpo extenso, significa que a dimensão é relevante. E aí? Essa pulguinha minúscula aqui. O que vocês acham? Acho que ela é relevante, né? E você, Caio, o que você acha? Se ela tiver no corpo de um animal, vai ser desprezível. Vai ser desprezível. E se eu estiver olhando para essa formiguinha, que eu vou aumentar a imagem, né? A formiguinha não, a pulguinha. Eu não sei desenhar pulga, tá? Pelo amor de Deus. E ela tá namorando com outra pulga aqui. E o meu cenário é só esse. Eu coloquei no microscópio e estou analisando eles. Daí ela vai ser o quê? É corpo extenso. Corpo extenso. Depende, gente. A resposta é depende. Se eu só falo, eu tenho um elefante aqui, tá? Um elefante, isso é um elefante, tá? Isso aqui é um elefante. Se eu tenho um elefante, ele é grande. Ele é o quê? Depende. O elefante pode ser ponto material se ele estiver lá na savana, percorrendo 600 mil quilômetros, ou ele pode ser corpo extenso se eu colocar ele no meio da sala com vocês ali assistindo a aula, tá? Então, um corpo grande ou pequeno, se eu não falo o que está acontecendo com ele, eu não sei se ele é ponto material ou corpo extenso, tá? A aula de hoje a gente vai trabalhar com ponto material, ou seja, a gente vai ter os objetos que as dimensões são desprezíveis, tá? Mas é muito importante essa definição do que é um, do que é outro. E a frase que define o que é depende, professor. Se eu falo um porta-aviões gigantesco, gente, o que é? Depende. Pode ser ponto material, se eu estiver analisando esse porta-aviões lá no meio do oceano, com uma área gigantesca, ou pode ser um corpo extenso se eu estiver colocando esse porta-aviões ali na Baía de Guanabara, tá? Então, a definição de um e de outro depende. Se eu não falo o que está acontecendo, depende, tá? Essa resposta é a melhor resposta. Bem, vamos lá. O equilíbrio de um ponto material, então. A base do equilíbrio de um ponto material é o seguinte: a condição de equilíbrio de um ponto material é a força resultante sobre ele é nula. Força resultante sobre ele, gente, é somar todas as forças e isso tem que dar zero. Isso significa que elas se anulam, que elas se cancelam. E quando isso acontece, a aceleração é zero. E a aceleração ser zero significa que o objeto está em equilíbrio, o objeto está estático, tá? Então, a gente precisa que a resultante das forças seja zero. Até aí, tudo bem? Para o objeto estar parado, a resultante das forças tem que ser zero, tá? Agora, existem dois métodos para a gente fazer uma análise da resultante das forças. Eu vou mostrar os dois para vocês, daí depois a gente vai para os exercícios em si. Isso, lembrando, é para o ponto material só, tá? Método 1, decomposição de forças. Eu já até cheguei a fazer um vislumbre aqui de como a gente decompõe forças. Ó, imagine que eu tenho essa força aqui, ela está na diagonal. Eu detesto vetor na diagonal. O que eu faço com esse vetor na diagonal? Eu decomponho ele, desculpa, em um pedacinho no x e um pedacinho no y, tá? E daí eu pergunto para vocês, como que eu escreveria o fx? Fx é o quê? Vocês lembram como que fica? E É a aí? sombra, né?
É a sombra, exato. Fx é essa sombra aqui, do f original. Ó, dica, F tá? é o F ao quadrado. Então, mas a gente não vai trabalhar com Pitágoras, porque o Pitágoras dá muito trabalho. O professor de matemática adora usar Pitágoras, adora usar seno, catetos, Já tô no hipotenusa. modo. Já tô no modo automático já. No piloto No automático, prato né? B. Ó, dá uma olhada aqui. Entre fx e f, que é o original, tá com ou tá sem esse ângulo aqui? Com. Então, é o original com o ângulo. Nossa, Vezes cosseno. vezes cosseno, com cosseno, tá? E daí agora vamos olhar para o fy. Ó, entre o fy e o f, tá com alfa ou tá sem alfa? Entre os dois. Tá certo. Tá sem. Então, fy é o original f sem alfa. Eu não pensei em cateto oposto, não pensei em cateto adjacente, não pensei em hipotenusa. Ah, mas eu posso pensar? Pode, só vai demorar, tá? Aqui tá entre esses dois, tá com alfa, entre esses dois tá sem o alfa. Simples assim, tá? É o jeito mais bobo que tem para descobrir qual é a formulinha do fx e do fy. Ó, aqui é o cateto oposto, aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto adjacente. Fx está com alfa, então é o original, nunca esqueçam de colocar o original com alfa. E o fy aqui, ó, é o original sem o ângulo alfa. Que ângulo alfa é esse, professor? O exercício vai dar, ele vai colocar, sei lá, 30, 60, qualquer outro valor, tá? Então, tentem gravar isso sem usar cateto, hipotenusa, sem usar Pitágoras nem nada, que fica 1000 vezes mais fácil e rápido, tá? Que vocês precisam de velocidade. Ó, vamos lá. Agora eu vou decompor as forças aqui de um exercício mais complexo. Imagine que eu tenho F1, tenho F2, tenho F3. A primeira coisa que eu faço é, eu quero trabalhar em qual eixo? X e Y. Então, aqui está o X, aqui está o Y. O F3 está no Y, não tá? Então, ele está perfeito. Não muda esse cara. Ele está ótimo, ele está bonitinho aqui no Y, eu deixo ele quieto. Quem que eu vou ter que decompor? Esse cara vermelho, porque ó, ele está um pouquinho no X e um pouco no Y. E esse cara verde, que está um pouco no Y e um pouco no X, que está negativo aqui, ó. Então, eu vou pegar esse F1, vou colocar dois ângulos aqui só para a gente ter como base, e ó, eu vou decompor F1 em um Fx aqui. E daí eu pergunto, esse carinha aqui, como que eu iria escrever ele? Seria F1 vezes o quê? E aí? Cosseno de alfa. Cosseno de alfa, porque está com alfa aqui, ó. Entre esses dois, está com alfa. E o y, que eu iria colocar aqui, daqui a pouco eu faço o slide prosseguir. Esse carinha aqui ficaria original vezes o quê? Seno de alfa. Seno, porque está sem o alfa entre os dois aqui, ó. Está sem alfa. Tá? Perfeito, isso mesmo. Então, ó, aqui F1 cosseno de alfa e esse cara aqui F1 sem alfa. Agora, vamos para esse F2. Ó, me diga aí, o que, que você colocaria aqui, nesse ponto? No caso, como ele está para o outro lado, né, ele é negativo. Mas não precisa colocar negativo porque o vetor está te mostrando, tá? Não precisa colocar negativo, não. Fala aí, o que, que você escreveria aqui? F2 cosseno de alfa. Tem certeza que é alfa? Beta. F2 cosseno de beta. Perfeito. E aqui, esse cara que estaria para o Y, ó, seria o quê? F2 seno de beta. F2 sem beta. Perfeito. F2 seno de beta. Tá? E daí fica muito rápido. F2 cosseno de beta e F2 seno de beta. Fica muito rápido transformar e pensar nisso. Ó, você não pensou em cateto, você não pensou em hipotenusa, você não pensou em cateto oposto, adjacente, nada. Na verdade,
Se você tivesse feito a conta, ó, cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem que é cateto adjacente? Esse cara aqui, fx. Quem que é a hipotenusa? É esse cara aqui, é f1. Então, fx é f1 cosseno de alfa. Está provado que apareceu isso aqui. Mas, nossa, por que você vai fazer tudo isso se é só falar, tá com alfa? Eu coloco o original com alfa. O original sem alfa. Simples assim. No outro também, ó. Original com beta. O original sem beta, que seria esse cara aqui, né? Seria esse no eixo Y, tá? Tudo bem até aqui? Essa é decomposição. Até aqui, tranquilo? Uhum. Tá. O que que eu faço agora, depois que eu decompus esses vetores? Porque, ó, o que eu queria era exatamente isso, ter os caras no eixo X e ter os caras no eixo Y. Agora vem a coisa mais difícil de todas, que o aluno nunca consegue fazer. Sabe o que é? Deletar tudo que você não precisa. Ó, a gente vai eliminar tudo que não importa mais, porque quando você decompôs, você elimina esse F1 e elimina esse F2. Ó, eu elimino os ângulos, eu elimino todos esses risquinhos, elimino F2, elimino F1. Olha o que sobrou para você. Decompor é pegar aquele F2 que estava desculpa o termo, mas um saco aqui na diagonal e escrever ele no X e no Y. Pegar o F1 que estava aqui na diagonal também, que é uma porcaria vetor na diagonal, e escrever ele no X e no Y. Agora, é simples, ó, é só escrever assim. No eixo X, forças para um lado igual a forças para o outro. Então, eu vou pegar esse F2 cosseno beta e igualar com F1 cosseno beta. Esses dois caras têm que ser iguais para eles se anularem. Esse anula esse. Então, ó, esses caras têm que ser iguais. Tá? Tudo bem o que eu fiz no X? Uhum. Agora, e no Y? Como que ficaria? Você vai juntar, você vai somar, no caso, o F2 sendo de beta com o F1 sendo de alfa, né? Uhum. E depois diminuir por F3, né? Perfeito. Ou igualar, tá? Ó, esses dois caras aqui, somados, têm que ser iguais a esse. E daí o que eu faço? Eu consigo cancelar essas forças, tá? Ou então faz menos F3 igual a zero. Mesma coisa, tá? Dá na mesma. Então, ó, forças para cima, no caso eu tenho essas duas aqui, a verde e a vermelha, tem que ser iguais às forças para baixo, que no caso eu só tenho uma, que é o F3. E daí, fazendo isso para a estática, a gente resolve o exercício, tá? Porque a estática é só força. Força para um lado igual para o outro, iguala. Daí depois, forças para cima igual a para baixo, e igualo. Não tem como não resolver o exercício com esses dois caras aqui. Esse daqui e esse daqui. Tá? E acabou. Daí agora é só resolver. A parte mais difícil, qual foi? Foi decompor esses caras aqui, ó. Porque eles que estavam na diagonal são chatos. O aluno sempre tem um pouco de problema em decompor vetor e ele precisa saber fazer isso. Tá? Essa brincadeira do com ou sem o ângulo, sem ou com o beta aqui. Tá? Porque daí depois, força para cima igual a para baixo. Força para a direita igual a para a esquerda. Tá? Simples assim. Esse é o método 1, tá? O método da decomposição de forças. Se você é bom com decompor vetor, usa ele e daí iguala as forças. Porque o que eu quero é que essa força cancele essa, daí no eixo X não tem nada, e eu quero que essas, que são duas, cancelem essa, porque daí no Y também não tem nada. Opa, se não tem nada de força, o cara está estático, ele está parado ali, ele não está se movimentando. Tá? Então, é essa a nossa ideia. Tá? Agora, vamos para o segundo método.
O segundo método, ele é um método chamado método dos polígonos. O que acontece? Imagine que eu tenho várias forças aqui, F1, F2, F3, tá? Aqui é eixo X e Y, o Y ficou aqui meio cortado, desculpa. E o polígono, a regra é a seguinte, ó. Para a força resultante ser nula, o polígono de forças deve ser fechado. O que significa isso? Eu vou colocar o F1, daí depois do F1 eu coloco em seguida o F2, depois o F3, e esse polígono, pode ser só 3 vetores, pode ser 4, 5, ele tem que se fechar. Se o polígono se fecha, a resultante da força é zero. Ó, eu vou pegar esses 3 polígonos, desculpa, esses 3 vetores, e eu vou colocar ele lá do lado. Ó, eu não modifiquei o tamanho deles. Olha o que aconteceu quando eu coloco um depois do outro. Eles se fecharam. Se eles se fecharam, isso significa que a força resultante aqui é zero. E daí está perfeito. Esse cara ele está em equilíbrio. Tá? Esse método ele é um pouco mais complexo, porque envolve o aluno brincar com o vetor. Ó, vou voltar aqui e analisar o tamanho do vetor e tudo mais, mas matematicamente falando ele é mais fácil. Então o aluno que tem uma visão fácil desses vetores e consegue desenhar eles e tudo mais, a matemática é mais simples aqui, tá? Porque não tem que decompor ninguém, mas tem que ter uma visão geométrica aí boa para conseguir visualizar isso e ver que eles vão se fechar, tá? Então, esse é o segundo método, o método dos polígonos. Qual método eu normalmente uso? Eu normalmente faço a decomposição. Quando eu vejo um exercício que tem vetor na diagonal, eu já quero decompor ele, tá? Eu já olho para esse F1 e escrevo, aqui é F1 com alfa. E aqui é F1 sem alfa. Eu já saio escrevendo esses, decompondo, faço isso para F2 também. E daí, no final das contas, para mim, fica um pouco mais claro o exercício. Esse daqui, dos polígonos, é um pouco mais geométrico, é um pouco mais difícil de enxergar. Não. Se você não for bom em geometria, vai para o método 1. Tá? E, bem, é isso. Agora, vamos para alguns exercícios. Exercício número 1. Uma pessoa segura uma esfera em sua mão com o antebraço formando um ângulo reto, então 90 graus aqui, né? 90 graus aqui, conforme a figura. O conjunto funciona como um sistema de alavanca, que está em equilíbrio estático. Então, o exercício já definiu para mim, ó, está tudo em equilíbrio estático, ou seja, está tudo ali com força resultante igual a zero. Nesse sistema, atuam as forças F, exercida pelo bíceps, P, exercida pela esfera sobre a mão, então tem um P aqui, peso, né, para baixo. FB, exercida pelo osso do braço sobre o cotovelo, então osso do braço sobre o cotovelo. E PA, que é o peso do antebraço. Esquematizando o antebraço como uma barra reta, o diagrama de forças que agem sobre ele na situação descrita está representado por... Daí ele deu um monte de alternativa aqui. Ó, vamos lá. Primeiro ele fala que P, nesse sistema atuam F, que é exercida pelo bíceps. Pessoal, o bíceps está segurando o antebraço ou está empurrando ele para baixo? Está sustentando o antebraço. Está sustentando o antebraço. Então, essa força F está para cima, está segurando o antebraço, que o antebraço está com a bolinha lá, né? Está tudo querendo descer ali. Então, o bíceps está fazendo a força para cima, para segurar esse antebraço. Ele falou que depois P é a força exercida pela esfera sobre a mão. Então, é o peso dessa esferinha aqui, para onde? Para baixo. FB é exercida pelo osso do braço sobre o cotovelo. O osso do braço está aqui, o cotovelo está aqui embaixo, então FB está aqui, para baixo. E PA é o peso do antebraço. O antebraço é esse cara aqui, né, que está na horizontal. O peso dele, a gente normalmente coloca mais ou menos no meio dele,
né? Não é homogêneo esse cara, mas vamos fingir que ele é. E daí eu tenho as forças, ó, F para cima e essas outras 3 para baixo. E daí eu pergunto para vocês, para isso ser verdade, o exercício não está pedindo isso, tá? A gente já achou a resposta certa. Para isso daqui ser verdade, o que eu posso falar das forças aqui? Desse F, desse FB, PA e P. O que eu poderia falar deles? Qual era a equação que eu poderia montar aí? E aí? Qual é o princípio básico para estar estático? É força resultante ser igual a quanto? 0. 0. Eu tenho esse cara azul para cima e eu tenho 3 para baixo. Para resultante ser 0, o que eu posso escrever? Qual seria a equação que eu poderia escrever? F é igual a FB mais PA mais P. Perfeito, isso mesmo. A força para cima é igual a todas aquelas que estão para baixo. Isso sendo verdadeiro, essa força aqui se anula com as outras 3. Então, é exatamente isso. F igual a, que é para cima, igual a FB mais PA mais P. Tá? É que o exercício não está pedindo, mas ao invés dele colocar os desenhos aqui, ele poderia ter colocado uma alternativa falando da equação. Ah, então a força para cima tem que ser igual a todas aquelas que estão para baixo. E eu coloco aquelas para baixo somadas. Tá? Então, poderia ser uma resposta. Ao invés de desenho, ele colocar a equação. Tá? Para estar em equilíbrio, força para cima tem que ser igual a força para baixo. Simples assim. Tá? Pergunto, gente, aí, tudo bem? Dúvida alguém? Não? Tá, então vamos lá. Exercício número 2. Em um canteiro de obras, um tubo cilíndrico oco de massa 54 kg e comprimento 1,5 metros, aberto em suas duas extremidades, é mantido suspenso na horizontal, em repouso, por um guindaste. Se está em repouso, significa que ele está em equilíbrio. Tá? E se está em equilíbrio, você tem que lembrar, forças no eixo X se cancelam. Forças no eixo Y se cancelam também. Tá? Então, é importante isso. O tubo é preso ao gancho do guindaste por 2 cordas ideais, A e B, de mesmo comprimento, como representado na figura. Então, aqui eu tenho a figurinha, ó, corda A, corda B, é a mesma corda. A intensidade da força de tração em cada uma das cordas A e B vale. Bem, por ser a mesma corda, é a mesma tração. Tá? O exercício me falou qual é a massa desse objeto. Desse objeto aqui, a massa é 54. E daí eu pergunto, qual é o peso desse objeto? E aí? 540. 540. Tá? É só multiplicar por 10, porque a massa é 54, a gravidade ele nem colocou aqui, mas a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, então peso eu já sei, é 540. Tá? Agora, vou montar o desenho maior aqui. E eu tenho a tração, ó, 60 graus, outra tração 60 graus e o peso 540. Eu tenho um grande problema aqui. Esse peso está no eixo Y. Ele está bonitinho. É lindo, gente, quando uma força está ou no X ou no eixo Y. E o peso está no eixo Y. Então, esse cara aqui, eu deixo ele quietinho ali. Não vou fazer nada com ele. Mas esse T está na diagonal. E esse T também está na diagonal. O que a gente faz com força na diagonal? A gente decompõe ela. Então, ó, eu vou olhar para o eixo Y e para que esse cara esteja em equilíbrio, a vertical a gente vai ter o seguinte, ó, esse T eu vou desenhar ele no Y.
T sem 60. Porque, ó, se aqui está 60 graus, aqui não tem 60. Então, é T sem os 60 graus. Tá? Do outro ali, do lado direito, também mesma coisa. Tá? Aqui, ó, vai ser T sem 60, porque o 60 está aqui, estaria no X. Se eu fosse desenhar no eixo X, ó, vou desenhar uma setinha aqui no eixo X. Esse daqui seria T com 60. E esse daqui também, ó, aqui seria T com 60 graus, tá? É que a gente vai acabar nem usando no eixo X, porque, ó, esse cara é igual a esse, é tudo a mesma coisa, né? T cosseno de 60 para um lado e para o outro, então a gente nem vai desenhar eles. E daí eu pergunto, e agora? Eu vou fingir que esse cara não existe mais, hein? Ó, deixa eu até pegar, ó. Esse cara aqui, ó, a gente finge que ele não existe, assim como esse também, ó. Finge que não existe, hein? Depois que você decompõe, você tem que tentar, no seu cérebro, esquecer que aquele cara original existia. Para estar em equilíbrio, as forças têm que se cancelar, não tem? Então, me fala aí, o que que você escreveria para ela se cancelar? Quem tem que ser igual a quem? O peso, né, igual às trações. As A soma trações. das trações. A soma, mas não das trações, a soma desses caras aqui, ó. Desse com esse, porque esse ele não é mais tração. A tração era esse antigo aqui, ó. É somar esses dois, e isso daqui tem que ser igual ao peso, tá? Tudo bem? Então, ó, 2t seno de 60, porque eu tenho dois carinhas iguais, né, para cima, ó, 2t seno de 60 igual ao peso. E daí, praticamente acabou o meu exercício, é só substituir o valor que eu tenho. Tipo, ó, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o peso, a gente já tinha feito a conta ali, era 540. A gente pode cortar esse 2 com esse 2. E esse raiz de 3 que está multiplicando o t, eu vou passar dividindo. Aqui a gente racionaliza, tá? Para quem não lembra o que é racionalizar, ó, ali está t é igual a 540 sobre raiz de 3. Racionalizar é multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Tá? E daí vai ficar 540 vezes raiz de 3 dividido por 3, que dá 180 raiz de 3. Tá? A parte mais difícil do exercício é essa daqui, ó. Montar esses dois vetores no y e falar, esses dois caras no y são iguais a esse aqui no y também. Tá? Igualar isso daqui. Essa é a parte mais complexa do exercício. Eu jurava que fosse para dividir o peso pelas duas trações. Se as trações fossem para cima, sim. Ó, se ao invés desse fio tá na diagonal, como ele está aqui, se eu tivesse, deixa eu desenhar um cano aqui, se eu tivesse peso para baixo e eu tivesse as trações assim, ó, exatamente assim, um fio aqui na vertical, outro aqui na vertical, daí as trações seria T e seria T. E daí o que que você faria? 2T igual ao peso. Na vertical, tudo que está para cima igual a tudo que está para baixo. O problema é que essas trações aqui não estavam na vertical, estavam na diagonal. Então, o que que eu posso igualar? Eu posso igualar quem está para cima com quem está para baixo. Mas quem está para cima é T seno, não é T. Tá? Então, se os cabos estivessem exatamente na vertical, as trações estariam na vertical, T com T igual ao peso. Daí sim. Tá? Mas o exercício quis complicar e quis colocar o cabo assim, ó. O cabo aqui na diagonal. É exatamente para não ser só uma divisão por 2, senão seria 2t igual a p.
E 540 dividido por 2, ó, 270, exatamente o tempo. Eu ia errar fácil. Se tiver na diagonal, não é só igualar, você vai ter que decompor. Viu uma força na diagonal, você já fala, para que eu tenho que decompor ela. Eu tenho que decompor ela no eixo X e no eixo Y. Tá? No eixo X a gente não fez nenhuma conta, porque essa força decomposta no eixo X é igual a essa. Ó. Porque é o mesmo ângulo. Então, esses dois carinhos aqui, eles se anulam. Ó. Esse com esse se anula. Então, a gente nem decompôs. Mas daí no eixo Y, forças para cima, igual a forças para baixo. Então, toma cuidado. Viu força na diagonal, já sabe que tem que decompor e cai muito força na diagonal. Tá? Enem, principalmente. Enem, FUVEST também, adora colocar força na diagonal, vetor na diagonal, na verdade. Bem, vamos lá. Vamos para o exercício número 2. Não, 3. Aqui. Um marinheiro utiliza um sistema de roldanas com o objetivo de erguer verticalmente um corpo de 200 kg de massa, com velocidade constante, conforme figura abaixo. Considerando a gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a intensidade da força exercida pelo marinheiro no cumprimento dessa tarefa foi de... Aqui eu vou inventar um outro exercício. Ó. Imagine que eu tenho uma roldana, tá? E daí eu estou aqui e vou puxar uma caixa. E aqui está a minha caixa. Digamos, bem, vou colocar o mesmo valor. Essa caixa tem 200 kg de massa. Pergunto, qual é o peso dessa caixa? 2.000. 2.000 newtons. É 200 vezes 10. Então, o peso é 2.000 newtons. Significa que, para eu deixar essa caixa parada, ela nem subir, nem descer, eu tenho que fazer uma força na corda, puxando essa corda de quanto? 2.000 também. 2.000 também. Então, a tração aqui teria que obrigatoriamente ser 2.000, porque ó, se for 2.000, essa força cancela com essa, e isso daqui está paradinho, essa caixa está ali, sem se movimentar. Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Essa roldana aqui, ela não se movimenta. Ela gira, né? Porque é uma rodinha que gira. Mas ela não sobe nem desce. Ela fica parada. Isso a gente chama de roldana fixa. Tá? É uma roldana que não vai se movimentar. Tá? Isso significa que ela não faz nada de diferente no meu exercício. Absolutamente nada. Tá? Agora, dê uma olhada nessas roldanas aqui. Ó. Essa e essa. Todas elas se movimentam. Essa daqui não. Essa daqui está fixa. Ó. Então, essa daqui é fixa. E essas três aqui são roldanas móveis. Elas vão conseguir se movimentar. Tá? Todo mundo enxerga isso? Que aquelas três se movimentam? Sim. Porque Tá. uma depende da outra, né? Isso, exato. Ó, eu puxo essa corda vai para cima e daí essa roldana sobe um pouquinho. Essa roldana subindo puxa essa corda e daí essa aqui sobe um pouquinho, que puxa essa corda e essa daqui sobe um pouquinho. Então a gente enxerga que essas três não são fixas, são móveis. Agora, não sei como que o outro professor passou para vocês esse estudo de roldana móvel, mas a ideia é muito simples, tá? A gente chegou à conclusão que antes eu tinha que fazer 2.000 newtons para sustentar essa caixinha quando não tinha roldana móvel. Agora, cada roldana móvel, eu vou pegar esse cara e eu vou dividir por 2. A roldana móvel, ela me ajuda. Ela faz com que eu faça menos força. Simples assim. Então, se eu tiver uma roldana móvel,
Tá? Esqueça que tem essas outras duas aqui. Quanto de força eu teria que fazer para segurar essa caixa? Ao invés de 2.000, seria quanto? A cada rodana você vai dividir em 2. Isso. Então, daí seria quanto que eu teria que fazer? Se tivesse uma rodando móvel. 1.000. 1.000, ok. Mas eu não tenho uma rodana móvel, eu tenho 3. Então, o que que eu vou fazer? Era para eu fazer 2.000, eu vou dividir por 2 uma vez. Vai dar quanto? 1.000. 1.000. O que que eu faço? Para a segunda rodana, eu pego esse cara e divido por 2. Que daí dá quanto? 500. 500. E daí a terceira rodana, eu pego esse 500 e divido por 2. 2. Dá quanto? 250. Então, eu tenho que fazer 250 newtons para segurar esse cara que tem um peso de 2.000 newtons. Nossa, professor, viajou, eu viajei aqui e complicou. Ó, pensa o seguinte, cada roldana móvel divide por 2. Se eu tiver uma rodana móvel, eu vou dividir por 2. Se eu tiver duas rodanas móveis, eu vou dividir por 2 e depois por 2 de novo. Se eu tiver 5 rodanas móveis, eu vou dividir aquele número que eu tinha que fazer 5 vezes por 2. Então vai ser 2, depois 2, ou 2 a quinta, né? Você que escolhe, tá? E daí, ó, o esquema das forças, cada poliamóvel tem uma vantagem mecânica, que a gente chama, que é igual a 2. Isso é, multiplica a força que eu faço por 2. Como a gente tem 3 polias móveis, a vantagem mecânica vale 8. Daí eu vou colocar um desenho aqui explicando. Ó. Aqui é o peso, 2.000 newtons. Aqui eu tenho duas forças para cima. Então, esse peso que era 2.000, aqui é 1.000 e aqui é 1.000. Daí, nessa daqui, ó, esse cara é 1.000. Essa daqui vai ser 500 e aqui 500, porque 500 mais 500 dá 1.000. E essa daqui, outra rodana móvel, divide por 2 de novo. Então, 250, 250, que é a força que eu faço, P8. Então, ó, a força que eu faço é P dividido 3 vezes por 2, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. 2 a terceira. 2.000 dividido por 8, 250. Ó, um carro tem... Vocês viram que o meu carro é sempre lindo, né? Maravilhoso. Tem 1.000 toneladas. Desculpa, 1 tonelada, 1.000 quilogramas. Qual é o peso dele? Digam aí para mim. E aí? Qual é o peso desse carro? 10.000 newtons. 10.000 newtons. Se eu estiver tentando levantar esse carro por uma corda e não tiver rodana, eu tenho que fazer uma força de 10.000 newtons. E se tiver uma rodana móvel? 5.000 newtons. E se tiver duas rodanas móveis? 2.500 newtons. E se tiver 3 rodanas móveis? A cada rodana móvel, a força que eu tinha que fazer, eu vou dividir por 2. Uma rodana móvel, divide por 2. Mais uma, divide mais uma vez por 2. Mais uma, divide mais uma vez por 2. E assim por diante. Tá? Aqui era 2.000 newtons, né? Multiplica por 10, dividiu por 2 pela primeira, divide por 2 pela segunda, divide por 2 pela terceira. Esse cara aqui não é móvel. Então, eu vou dividir por 2, 3 vezes, tá? 250, tá? Dá até para você, de cabeça, ir falando, eu tinha que fazer 2.000. Esse cara aqui, então, tá falando, eu tinha que fazer só 1.000. Esse daqui, 500. Esse daqui, então,
só 250 newtons. Cada rodana móvel, eu vou dividindo o valor que eu tinha que fazer por 2. Tá? Vocês já tinham visto rodana móvel com outro professor? Eu acho que não, né, Edilene? Não, Não? Tá, ok. não. É importante essa parte da rodana. Super fácil. Cada rodana móvel eu divido o peso por 2, ponto final. E se tiver mais uma rodana móvel, divide de novo por 2. Não vai... Mas cuidado que não é uma soma, hein? Tipo, ó, eram 3, não vai fazer 2 mais 2 mais 2, não vai dividir por 6. Não é isso. Divide por 2, daí depois divide por 2, depois divide por 2. Isso dá 8. Tá? 2 ao cubo, tá bom? Se você não quiser pensar isso, você fala, era 2.000, uma rodana fez isso. A segunda rodana fez isso. E a terceira rodana? Faz dividir por 2, pronto, acabou. Tá? Se tivesse Eu mais uma, acabei. se tivesse mais uma rodana, ia dar quanta força que eu tinha que fazer? 125. 125. Perfeito. Você pega esse cara, divide por 2, eu teria que fazer 125 newtons de força. Ponto. Uma Eu rodana me fez... acabei, Oi, fala. eu acabei de fazer aqui dividindo por 3, deu errado. Os 2.000 dividindo por 3. É por 2, é por 2. Agora, Eu tenho 3 rodanas, eu vou agora dividir eu 3 percebi que não vezes, pode. Aham, por 3 2. vezes por 2. A rodana, por que a rodana ela quebra a força em 2? Por causa disso, ó. Na hora que eu tenho um peso aqui, puxando ela para baixo, né? Eu tenho 2 trações dando volta nela aqui, ó. Aqui e aqui. Porque a rodana, a corda dá volta nela. Então, daí, ó, essa tração, que na verdade está nela, eu tenho 2T. E daí é o que o Caio tinha falado. Eu ia pensar em somar os T's para cima, 2T para cima igual a P para baixo. Aí sim, Caio, porque daí elas estão exatamente na vertical. Ó, 2T exatamente para cima e P exatamente para baixo. Então, a força que eu tinha que fazer aqui, que era 2.000 newtons, uma rodana, está falando, ó, eu tenho que fazer a tração de 1.000, porque ela se duplica nessa rodana. Olha que bonito. Tá? Isso significa que, dependendo da quantidade de rodanas que eu tiver, eu consigo levantar um carro, gente. Assim, com as 2 mãos, sem sofrer muito, sem suar muito. É só colocar bastante rodana. Coloca bastante rodana, você levanta um caminhão. Tá? É só colocar rodana o suficiente. Não sei se vocês já viram, mas tem mecânico que tem muitos que tem sistema automatizado, mas os mecânicos, pelo menos da época que eu era criança, você colocava o carro, ele pegava uma corrente, começava a puxar, ia puxando a corrente e o carro ia levantando, o cara estava levantando o carro com a mão ali, entendeu? Ele tinha rodana suficiente a ponto de fazer aquilo lá de uma maneira fácil, tá? Simplesmente porque cada rodana quebra o peso, a força que eu tinha que fazer por 2. Tá? Então é só ter várias que você vai conseguir quebrar bastante. Tá? Pergunto, gente, e aí, tudo bem? Sim. Tá, vamos lá. Então, eu vou colocar o exercício número 4 aqui para vocês e eu vou colocar a base dele da resolução, que já acabou o horário da aula. Ó. Um pequeno bloco de massa 4 kg está pendurado por 2 fios oblíquos e simétricos em relação ao eixo Y. CJ o módulo da força de tração em cada um deles, gravidade 10, o valor da aceleração da gravidade local. Estando em equilíbrio, então o módulo da força de tração em cada fio vale, aqui mesma coisa, eu tenho várias forças, vou montar as forças aqui rapidinho. Tração, tração, peso. Qual das forças está me dando problema? Peso ou essas trações? Quem está chato aí ao ver de vocês? E aí? Oi? Qual das forças não está bonita, não está nos eixos? As 2 T's.
As duas t's. Então, ó, o que eu faço? Eu tenho que decompor esses t's em ty e tx. Daí, olhem, aqui está os 60 graus. Então, esse cara aqui de cima vai ser t vezes o quê? Esse de cima aqui. Cosseno. Cosseno de 60. E esse de baixo? Seno de 60. T seno de 60. Agora, a mesma coisa para o verde. Para cima e para a Cosseno de esquerda. 60. Cosseno de Seno. 60 aqui em cima, seno de 60 aqui embaixo. Daí vem aquela coisa que o aluno nunca consegue fazer. Depois que você decompôs, apaga tudo o que for inútil. Pronto. Olha como fica bonito o exercício assim. Você sabe que, para estar em equilíbrio, forças para o lado direito igual a força para o lado esquerdo. Esquerdo. E esses dois caras são iguais. Ó. T 60, T seno de 60, T seno de 60. Então, você não precisa nem pensar no eixo X. E força para cima igual a para Baixo. baixo. Eu tenho dois carinhas iguais para cima, tem que ser igual àquele único cara que é para baixo. Então, ó, no eixo X a gente cancela. Estou passando um pouco do tempo da aula do próximo professor, ele que me desculpe, mas eu quero acabar esse exercício que é bom. Ó, força resultante é zero. Então, T cosseno de 60 mais T cosseno de 60, porque eu tenho dois, né? O verde e o vermelho aqui, igual ao peso que é para baixo. Aqui é 2T igual ao peso. Cosseno de 60 é meio, então 2T vezes meio igual a P. Olha só, corto 2 com 2. Então a tração é igual ao peso. O exercício tinha falado que a massa desse cara é 4. Quanto vale o peso dele? 40. 40. Então a tração igual a 4 vezes 10, 40 newtons, e acabou o exercício. Tá? Vocês viram que quando eu apaguei aquelas coisas inúteis daqui, né, porque a gente decompôs, mas tinha um monte de coisa aqui e aqui. Na hora que eu apago, fica tudo fácil. E daí você fala, eu tenho só essas duas para cima e essa para baixo. Então, iguala as duas para cima com aquela para baixo. Tá? E se Então, fossem diferentes? daí ele tinha que ter dado mais informação. Se fosse diferente ou com ângulo diferente, ele teria que ter dado mais informação. Tá? Se só fosse ângulo diferente, eu ia ter que colocar quanto vale aqui e quanto vale aqui. Daí eu ia achar alguma coisa T igual a P. Tá? Se fossem trações diferentes, daí ele teria que ter dado uma. Senão não ia resolver. Não, eu falo que se fosse, por exemplo, o T verde somado com T vermelho fosse diferente de P. Daí isso significa que essa caixinha não está parada. Porque, assim, ó, se esses dois caras forem maior que o peso, significa que essa caixinha está indo para cima. Ela está acelerando para cima. Se esses dois caras aqui forem menor que o peso, significa que essa caixinha está como? Está indo para baixo. Tá acelerando para baixo. Para ela não acelerar nem para cima nem para baixo, para ela estar em equilíbrio, as forças para cima têm que ser iguais às forças para baixo. Para estar em equilíbrio, não pode ter força. Que se tiver força, não está parado, esse cara vai se movimentar. Tá? Então, é isso que fala, ó, tem que ser igual. O sistema está em equilíbrio. Tá? Bem, pessoal, tudo bem? Gostaram da aula? Sim, sim. Bom, show, que bom. Eu vou finalizar a aula porque o outro Professor. professor deve estar querendo me matar já, que eu não respondi no WhatsApp nem nada. E parece que Não, vai o ser Lucas aula é de de boa. matemática, hein? Vixi, O Lucas é de boa. é de boa? Tá bom. Bem, Ô, pessoal, foi um Caio, parece prazer. que vai ser matemática. Vai ser matemática? Matemática? Tá Não. no escrito. Eu vi aí no grupo. Ixi, O Alan já deu aula? Não, o outro, Esqueci o nome dele. O Anderson? É.